Eles poderiam vangloriar-se de ter sido o artífice da beatificação de Joana d'Arc. Eis quais são esses 3 milagres. O primeiro milagre, por ordem de apresentação, escreve Monsenhor Touchet, aconteceu na casa de Orleans, das Irmãs da Ordem de São Benedito, em 1900. A irmã Thérèse de Saint-Augustin, que sofria, há 3 anos, de uma úlcera gástrica, via seu mal progredir de tal forma que, sem esperanças de cura, preparava-se para receber os últimos sacramentos dos moribundos. Todavia, no último dia de uma novena, feita para implorar o socorro da venerável Joana, ela se levanta do leito, assiste ao santo sacrifício da missa, alimenta-se sem dificuldade, ficando rápida e completamente curada. Eu imaginava, ingenuamente, que eram precisos milagres acontecidos em vida de quem se pretende beatificar. Entretanto, uma simples novena, seguida de um resultado, talvez devido a uma autossugestão, bastou para que se beatificasse. O segundo milagre aconteceu em 1893, em Faverolles, na diocese de Vaux. Trata-se de Julie Gabier, religiosa. Por mais de 10 anos, ela sofria de uma úlcera no seio esquerdo e os doutores a declararam incurável. Certo dia, ela foi à igreja e implorou socorro a Joana d'Arc e se achou curada. E bem lamentável que essa religiosa tenha esperado 10 anos para pedir que Joana socorresse. Esse milagre foi considerado suficiente para beatificar Joana d'Arc. O terceiro milagre se passou em Fruges, na diocese de Arras. Uma religiosa, irmã Jeanne Maria Sagnier, sofria, há 3 meses, de uma úlcera e de dores nas 2 pernas. Fez 5 dias de orações a Joana d'Arc e, desde o 6º dia, ficou completamente curada. Os 2 milagres, graças aos quais Joana d'Arc foi canonizada, são igualmente casos de curas. Primeiro milagre, em 25 de dezembro de 1908, a senhora M sofre do calcanhar esquerdo, que se torna em grande mal. Entre 15 e 20 de janeiro de 1910, ela ficou curada com uma novena a Joana d'Arc. Segundo milagre, uma jovem operária leonesa, fabricando franjas para ornamentos de igreja, fazia tempo que sofria de uma endocardite e de um apendicite crônico. Devia ser operada, em 31 de outubro de 1906. Ela foi a Lourdes e ficou curada por intervenção de Joana d'Arc, a qual dirigia preces fervorosas. Para nós, espíritas, pouco nos importa que, após tê-la queimado, os católicos coloquem Joana d'Arc em seus altares. Leon Denis cita diversas comunicações da própria Joana, recolhidas por ele, com garantia de autenticidade. Segundo ele, Joana d'Arc não se preocupa com muita pompa e homenagens feitas em seu louvor. Como Joana teve o poder, embora simples camponesa, de se pôr a guerrear, conhecer táticas militares e assim salvar seu país. Teve esse poder porque era médium. Em Aperçus Nouveau, páginas 61 e 66, Quicherat, diretor da École de Chartres, reconheciam de uma forma absoluta a existência das faculdades psíquicas de Jeanne d'Arc. Para Anatole France, as vozes de Joana são uma ilusão de seu coração. Vertonnoy, página XLV. Reconheçamos que isso não quer dizer nada. O historiador inglês Lang, em La Pucelle de France, consagra uma nota à questão das faculdades psíquicas de Jeanne d'Arc. Ele examina a hipótese do Dr. Georges Dumas e procede ao estudo da obra de Mieres, que admite a intervenção de espíritos e compara o caso de Joana d'Arc ao de Ellen Smith, estudado pelo professor Flournoy, em seu livro Des Indes à la planète Mars. Eis o sentimento de Lang a esse respeito. Eu sou levado a crer que, de uma forma que não é fácil definir, Jeanne foi inspirada e estou convencido de que ela foi uma pessoa de um gênio elevado e do mais nobre caráter. Sem esse gênio e esse caráter, suas visões de coisas ocultas, supondo-as como tais, não teriam tido qualquer utilidade na grande tarefa de salvar a França. Uma outra pessoa poderia ter ouvido as vozes darem advertências, mas ninguém teria podido mostrar uma tão indomável energia e esse dom de encorajar os outros,
unido a uma doçura de alma e a uma admirável e vitoriosa tenacidade. Leon Denis demonstra nitidamente a mediunidade de Jeanne d'Arc. Ela teve fenômenos de visão, viu os espíritos que lhe falavam, ouviu as vozes desses espíritos e teve, igualmente, clarividência. Em Chinon, por exemplo, ela anunciou a um soldado sua morte, dizendo-lhe que lhe seria melhor orar que praguejar. Pressentiu que devia ser ferida, em 7 de maio de 1429 e, com efeito, nesse dia foi ferida. O psiquismo de Joana d'Arc lhe permite ter sobre os outros uma considerável ascendência. Como explicar, a não ser assim, a forma como soube fazer-se obedecer por soldados que, no momento da Guerra dos 100 Anos, não tinham grande disciplina e que guerreavam mais para pilhagem? Como explicar também a ascendência que teve sobre oficiais que haviam feito estudos especiais, com conhecimentos militares e os quais, entretanto, ela comandava com autoridade, ela que não tinha nenhuma instrução? De resto, é graças à ajuda do além e graças ao seu valor moral que poderá sofrer as maiores fadigas. Aconteceu-lhe por vezes comer somente um pedaço de pão, durante todo o dia. Ela ficará 6 dias inteiros sob as armas e fará longas caminhadas a cavalo. Como seria capaz de sofrer todas aquelas fadigas se do além não lhe dessem as forças necessárias? É difícil falar da mediunidade de Jeanne d'Arc, sem pensar em certas objeções formuladas principalmente pelos psiquiatras. Uns dizem que é obsessão, outros creem em alucinação, alguns pretendem que se trata de histeria, outros, que é apenas voz interior de Jeanne d'Arc. Não pode haver ali, disse Leon Denis, obsessão, no caso de Joana d'Arc, porque quem diz obsessão, indica uma presença constante, inevitável, desagradável, de um ser verdadeiro ou falso que vem, constantemente, privar alguém de seu livre-arbítrio. No caso de Joana d'Arc, nada de análogo, suas vozes aparecem tanto de uma forma espontânea, como a seu chamado. Não há histeria, porque Joana se encontrava em perfeito estado de saúde física e possuía qualidades de espírito tais, que essa objeção não tem motivo. Não há voz interior, porque essa voz interior não seria capaz de despertar Joana. Da mesma forma como não poderia ela indicar nitidamente por um som o lugar de onde ela vem. O ser que possui essa voz não poderia mostrar-se. Ora, Jeanne teve igualmente visões. O fenômeno é, pois, bem claramente objetivo. Porque, e aí está uma objeção importante, Joana d'Arc ouviu as vozes de São Miguel e de Santa Margarida. Dizem, ou bem você admite, realmente, o histórico dos fenômenos indicados por Joana d'Arc, você o aceita e fica obrigado a admitir que ela está bem, na presença de São Miguel, ou, então, na qualidade de espírita, você não admite os santos e se encontra em presença de um outro fenômeno. Leon Denis responde assim a essa objeção. Agora, uma questão se apresenta, da mais alta importância: quais eram as personagens invisíveis, que inspiravam Joana e a dirigiam? Por que santos, anjos e arcanjos? Que devemos pensar dessa intervenção constante de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida? Para resolver esse problema, seria preciso analisar, de início, a psicologia dos videntes e dos sensitivos e compreender a necessidade em que se encontram de dar às manifestações do além as formas, os nomes e as aparências que a educação recebida, as influências sofridas e as crenças do meio e da época onde vivem, sugeriram. Joana d'Arc não escapava dessa lei. Servia-se para traduzir suas percepções psíquicas, dos termos, expressões e imagens que lhe eram familiares. E o que fazem os médiuns de todos os tempos? Conforme os meios, dão aos habitantes do mundo oculto os nomes de deuses, gênios, anjos, demônios, espíritos, etc. As inteligências invisíveis que influem, ostensivamente, na obra humana, se sentem na obrigação de entrar na mentalidade daqueles a quem se manifestam, de adotar as formas e os nomes de seres ilustres, deles conhecidos, a fim de impressioná-los, inspirar-lhes confiança, de melhor prepará-los para a tarefa que lhes está reservada. Em geral, no além,
não se liga a mesma importância, como entre nós, aos nomes e às personalidades. Lá se empreendem obras grandiosas e, para realizá-las, se utilizam os meios que necessita o estado de espírito, pode-se dizer o estado de inferioridade e de ignorância, das sociedades e dos tempos onde as potências desejam intervir. Há na história contemporânea, fenômenos que são análogos aos de Joana d'Arc. O cura d'Ars dizia que falava, frequentemente, com Santa Filomena. Lembremos-nos de que a etimologia desse nome significa que ama a humanidade. Por consequência, a entidade que se manifestava ao cura d'Ars tinha se utilizado da aparência bem nítida de Santa Filomena, que realizava os fenômenos, por amor aos habitantes de nosso planeta. Durante alguns anos, um espírito se manifestou em minhas experiências, dizendo que seu nome pouco importava, que havia vivido um certo número de vezes, mas que lhe seria impossível dizer-nos os nomes que houvera tido. Pedia para chamá-la de espírito de luz. Esse nome se explicava bem, porque, por intermédio de dois médiuns que não se conheciam, recebi desse espírito comunicações de uma natureza excepcionalmente elevada. Eram de uma clareza extraordinária e de uma grande luminosidade. Obtive também, do espírito de luz, comunicações através de um médium iletrado. Como explicar de outra forma, a não ser pela intervenção de um ser do além, as diversas manifestações que ele me quis dar, especialmente para me aconselhar na árdua tarefa que empreendi, tomando por missão divulgar, sobre a terra, o ensino espírita. Entre os médiuns conhecidos, alguns também tiveram premonições e ouviram vozes. Por exemplo, pode-se citar a senhora Gulana que, como Giane, era uma jovem do campo, sem qualquer instrução. Entretanto, no curso de sua existência, bem longa, ela se entregou a grandes serviços pela humanidade. Em La Vie Évêque d'un Médium Spirit, lê algo que se assemelha aos fenômenos de Joana d'Arc. Ela escreveu: muitas vezes, ouvia vozes em mim que me falavam e, uma tarde, ouvi uma dizendo-me que meu pai não apareceria mais em casa e morreria à noite. Era um sábado, dia de feira em Darques, em junho de 1865. Meu pai fora até lá carregando consigo 800 francos para diversas compras. Ele tinha o costume de ir àquela localidade, todos os sábados, e voltar às 7 horas da noite. Naquele dia, mal eram 7 horas, minha mãe, sem dúvida, por um pressentimento, já se inquietava e olhava para a estrada. Foi quando eu lhe disse: a senhora espera meu pai em vão, ele não voltará mais, porque está morto. Furiosa, minha mãe me empurrou. Afaste-se de mim, filha da desgraça, tudo que você anuncia acontece, vá embora. Leon Denis mostra a seus leitores qual papel Joana d'Arc desempenhou e como realizou a unidade da França. Indica, igualmente, como o espiritismo se concilia com sua religião e com ela, que não é católica ortodoxa. Eu já estudei, segundo Leon Denis, a diferença que há entre o catolicismo e o cristianismo. Ora, pode-se constatar que sempre Joana d'Arc foi uma cristã, mas que, em realidade, jamais quis aceitar a lei dos representantes da Igreja. Não podendo, infelizmente, deter-me numa questão assim tão importante, vou, bem rapidamente, indicar qual ensinamento tiramos da vida de nossa heroína. De início, ela parece bem indicar que nossa principal tarefa neste mundo é trabalhar. Ensina-nos a sermos justos e bons. Joana d'Arc é uma figura nacional e mundial de que todos procuram se apropriar, quando, ao contrário, graças a ela e por ela se deveria fazer a união de todos os partidos. Como bem justamente escreveu Leon Denis, em março de 1915, em L'Eixo Fidèle d'un demi-siècle, Joana não é propriedade de qualquer partido. Ela pertence a todos, porque todos acharão em sua vida uma razão para venerá-la. Os realistas glorificarão o heroísmo fiel que se sacrifica por seu rei, os crentes, a enviada providencial que surgiu na hora dos desastres. As crianças do povo amarão a filha dos campos, que se arma para a salvação da pátria. Os soldados se lembrarão de que ela sofreu como eles e que foi 2 vezes ferida. Houve dificuldades no parlamento,
antes da instituição da Festa Nacional de Joana d'Arc. Enquanto certos partidos procuravam glorificar a Virgem de Orleans, outros, cuja palavra de ordem é sectarismo e materialismo, querem, a todo preço, evitar que Joana d'Arc se torne uma heroína nacional. Enfim, a vitória foi ganha e o parlamento francês decidiu que cada ano Joana d'Arc seria publicamente festejada por todos os franceses. Os primeiros anos foram um pouco tempestuosos. Certos partidos procuraram se aproveitar dessa festa para criar nas ruas uma certa agitação. Depois, pouco a pouco, tudo se acalmou e logo se pode esperar que, compreendendo o papel maravilhoso exercido, no século XV, por Joana d'Arc, todos os franceses estarão em comunhão de pensamento com ela, cada um segundo sua crença, no dia em que se descansará em sua homenagem. Todos os espíritas devem esforçar-se em divulgar o livro Joana d'Arc Medium. O ensino oficial parece estar inspirado nas ideias de Talamas e de Henri Beringer, quanto a Joana d'Arc, nos manuais das escolas primárias. Pode-se calcular a importância que isso terá para as gerações de amanhã? O materialismo tem causado muitos estragos na França e no mundo inteiro, mormente na França. Na metade do século XIX somente no seu final é que se começou a dar conta dos prejuízos do materialismo. Pela instrução psíquica se poderá consertar esse estado de coisas. Graças a ela, levando as verdades às crianças, se conseguirá lutar contra o mal moral de nossa época. Creio que é impossível não se experimentar um imenso temor ao se constatar o aumento da criminalidade e dos suicídios, principalmente observando-se a pouca idade de certos criminosos e de numerosos suicidas. Como não se angustiar a nosso coração, quando lemos que, por uma advertência que lhes é feita, as crianças se matam? Como não tremermos, descobrindo que as aparentes alegrias da riqueza e da glória não impedem que criaturas humanas se suicidem? Lembram-se da estupefação que reinou no mundo, quando houve suicídio de Max Linder? Recentemente, Claude France, uma daquelas que haviam adquirido, por seu talento e beleza, o sucesso, a glória do cinema, não vacilou, todavia, em abandonar, voluntariamente nossa terra. Tenhamos, de vez em quando, para os nossos amigos invisíveis, um pensamento pelos suicidas, a fim de abreviar-lhes, se possível, o suplício de expiação. Atualmente, há ódio e desencanto no coração humano. O ideal está extinto na multidão, por causa do ensino materialista. Disse ao povo: come, bebe e goze o mais possível. Não tenhas ideal, que é inútil e perigoso. Ganha dinheiro por todos os meios, sem te ocupares com outra coisa. Isto só basta. Ao aceitar esse ensinamento, vai-se cair nos prazeres e na sensualidade. Tentem, mesmo nesses tempos de vida cara, encontrar um lugar num music hall, num cinema ou em um teatro, sem, previamente, haver feito uma reserva. Os music halls se enchem. Os teatros de arte e aqueles onde se representam peças sérias são abandonados. No Théâtre des Arts, representava-se Orage Mystique, de François de Clorel, e tive ocasião de conversar com o célebre autor, que me disse: realmente, meu pobre amigo, o cemitério não me trouxe felicidade. Quando as pessoas pensam em vir ao teatro, têm medo do apelo da morte. Preferem ignorar, gostam mais de outras diversões. O ilustre acadêmico tinha razão e, todavia, se os homens soubessem, exatamente, o que é a morte, não a temeriam. Os espíritas são os privilegiados, porque conhecem. Saber que a morte não é um espantalho não é a melhor base possível para a felicidade terrestre. Capítulo X. O mundo invisível e a guerra. O objetivo pretendido por Leon Denis, publicando O Mundo Invisível e a Guerra, era orientar o pensamento francês para um espiritualismo científico e elevado, para uma crença capaz de colocar nossa nação à altura dos grandes deveres e das nobres tarefas que lhe incumbem. E preciso que uma ampla corrente idealista, um poderoso sopro moral varra as sombras, as dúvidas e as incertezas que ainda pesam sobre tantas inteligências e consciências, a fim de que um raio das verdades eternas ilumine os cérebros,
reaquece os corações e leve consolação e esperança aos que penam e sofrem. A educação do povo deve ser inteiramente refundida, da maneira a comunicar a todos a noção das obrigações sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, sobretudo, o conhecimento do real objetivo da vida, que é o progresso, a depuração da alma, o acréscimo de suas riquezas íntimas e ocultas. É preciso, enfim, que uma solidariedade estreita une os vivos aos mortos e que as duas humanidades, da terra e do espaço, colaborem na obra comum de renovação e de progresso. Esse livro é composto pela maioria dos artigos que apareceram durante a guerra, nas revistas espíritas e psíquicas, sendo que Leon Denis lhes ajuntou alguns capítulos inéditos. Em suma, essa obra pode ser dividida em duas partes principais. Na primeira, vemos como é a ação do mundo invisível nas operações da guerra. Com provas que o apoiam, Leon Denis mostra que, durante todas as hostilidades, os invisíveis desempenharam um importante papel. De resto, antes da guerra, numerosas comunicações faziam prever que a França teria de suportar o choque da invasão e que uma guerra terrível iria desencadear-se. Na segunda parte deste livro, vemos a maneira como Leon Denis espera esboçar o novo mundo, com vistas de dar aos homens um pouco mais de felicidade. Nessa obra, Leon Denis indica qual é o real objetivo do Espiritismo, cujo fim é nos familiarizar com esse mundo pouco conhecido, com essas aptidões da alma que, sendo pura e desligada dos meios grosseiros, pode reproduzir os ecos, as vozes, as harmonias dos mundos superiores e tornar-se uma fonte de inspiração, de socorro e de luz, pela qual o influxo exterior desce em nós, para nos retemperar e vivificar. Por várias vezes, o autor nos dá a prova de que aplica nele própria tolerância, que é a regra principal do espiritismo. Quando se é espírita, deve-se ter muita indulgência para com os outros e para com as instituições humanas. Temos o direito de dar conselhos, mas não de julgar nem, sobretudo, de criticar. No capítulo Espiritismo e as Religiões, Leon Denis lembra que o Espiritismo jamais foi o inimigo das religiões e que, muito ao contrário, ele lhes leva elementos de força e regeneração. Com efeito, o Espiritismo é tão antigo quanto o mundo. Quando se estuda a parte oculta das religiões, constata-se que todas, sem exceção, têm as mesmas bases do Espiritismo. Graças à ciência espírita, sabemos que os milagres de certas religiões não são coisas sobrenaturais. Para usar a expressão do professor Charles Richet, são simplesmente coisas inabituais, mas normais, tudo conforme as leis da natureza. Como bem justamente escreveu Leon Denis, em realidade, em seu princípio, em seu elevado objetivo, todas as crenças são irmãs e convergem para um centro típico. Da mesma forma que a fonte límpida e o regato ligeiro vão, finalmente, juntar-se no vasto mar, o brahmanismo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e seus derivados, sob suas mais nobres e mais puras formas, poderiam reunir-se em uma vasta síntese e suas preces, unindo-se às harmonias dos mundos, se transformarem em um hino universal de adoração e de amor. Encontra-se nessa obra o que certos espiritualistas buscam fazer com todas as suas forças. Fundamos, em 1923, uma instituição que denominamos Alianças Espiritualistas Universal, que tem por finalidade federar todos os que, de alguma forma, aceitam o Espiritismo, isto é, admite, de início, que há um Criador, qualquer que ele seja, em seguida, que existe no homem uma alma, um princípio pensante. Enfim, que esse princípio pensante sobreviva após a morte, qualquer que seja a maneira dessa sobrevivência. Se pudéssemos reunir todas as forças espiritualistas para lutar contra o materialismo, teríamos o meio de dar à contínua humanidade reais possibilidades de ser feliz. Que importância pode ter o nome que, conforme as regiões, se dá ao Criador do mundo? Poder-se-ia, com Leon Denis, chamá-lo a causa das causas. Não conheço meio mais eficaz que o Espiritismo para lutar contra a desagradável corrente da incredulidade,
que resulta das exagerações da maior parte das religiões. Quando se impede os seres humanos de refletir sobre questões que lhes serão apresentadas um dia para considerar como sendo as principais da vida, eles são levados, fatalmente, a se revoltarem. Assim, se criam condições para o ateísmo, a dúvida, o niilismo, que distanciam o homem da oração, indispensável para se ficar em relação com a causa que nos fez nascer. A oração, para os espíritas, não é a recitação de uma fórmula vã, aprendida por memorização, é um elo espontâneo para com Deus e os invisíveis. Além disso, para orar, não é indispensável que se esteja em um templo. Leon Denis sabia orar em qualquer lugar. Agora, escreve ele, que a idade e as enfermidades me privam dos grandes espetáculos da natureza, eu me transformei, por vontade, num templo interior, onde o meu pensamento gosta de abrigar-se, nas horas calmas e de solidão, para celebrar o culto dos nobres espíritos, cujo gênio revelador aclarou com sua luz os caminhos da humanidade. Aí, por um esforço de minha imaginação, tenho erguido as estátuas ideais, as imagens sagradas dos Messias, dos profetas, dos filósofos mais dignos de respeito e admiração. No meio do santuário, brilha o símbolo sagrado da divindade, a quem se dirigem, de início, minhas adorações. À sua direita, aparece a grande figura do Cristo, meu venerável mestre, e, à sua esquerda, os Messias da Ásia, Krishna, Buda, Lotse, Zoroastro, aos quais sucedem as figuras dos filósofos gregos, de Pitágoras a Platão. Diante deles, alegro-me em recitar os versos dourados da sabedoria antiga. Em seguida ao Cristo, se encontram os mais autorizados representantes da ideia cristã. Perto deles, repito para mim mesmo o sermão da montanha, que resume e engrandece todo o cristianismo: felizes os que sofrem, porque serão consolados. Também os preceitos evangélicos reconhecidos como autênticos. Tive cuidado de não esquecer o grupo dos druidas e dos bardos. À frente, se encontra a alta estatura, a figura imponente de Taliesin. Em sua presença, recito, espontâneo, as tríades, esse maravilhoso monumento das tradições célticas, cuja sabedoria se iguala à ciência profunda do Oriente. Enfim, prosseguindo, vem Allan Kardec, que eu considero como o continuador das grandes tradições de nossa raça. Peço perdão ao leitor pelas coisas tão pessoais, mas foi por aí que eu pude tirar ensinamentos úteis e de salutares inspirações. Com efeito, em minhas visitas costumeiras a esses grandes espíritos, nos exercícios que sua lembrança provoca, isto é, a recitação de fragmentos de suas mais célebres obras, tenho sempre experimentado a serenidade da alma e o reconforto. Não se veja, em suas diversas concepções, a menor contradição. Sob suas variadas formas, encontramos em cada uma delas a mesma finalidade, a mesma aspiração para o bem, para a suprema bondade, que são tanto atributos como uma radiação divina. De seu conjunto se destaca uma síntese magnífica, que resume o pensamento de todo o mundo no que ele possui de mais nobre e de mais puro. Síntese que exprime, preciso e fecundo o espiritualismo moderno, comunhão universal que congregará, um dia, todas as consciências e todos os corações. Foi me inspirando nesse sentimento espiritualista que cheguei, muitas vezes, a me associar às orações de meus irmãos das diferentes religiões. Assim, sem me vincular às fórmulas usadas naqueles meios, pude orar com fervor, tanto nas majestosas catedrais góticas como nos templos protestantes, nas sinagogas e até nas mesquitas. Entretanto, minha prece adquire ainda mais ardor e mais força saber amar, quando é embalada pelo ritmo das vagas, nos altos picos, diante do panorama das planícies e dos montes, sob a copa das florestas e debaixo do firmamento constelado das noites. O templo da natureza é único, verdadeiramente digno do eterno. Essa longa citação permite compreender bem a maneira pela qual Leon Denis chegou, em sua velhice, a se fazer um verdadeiro templo. Assim, ele não tinha necessidade de formas exteriores, nem de culto. Bastava-lhe, simplesmente, meditar em tudo quanto conhecia,
de se lembrar dos diversos benefícios trazidos à humanidade por todos os que, sob qualquer título, se ocuparam com a moral e a religião. Quando procuramos divulgar nossa aliança espiritualista, objetaram, muitas vezes, que há, entre as diversas religiões e entre as diferentes escolas, coisas que, verdadeiramente, impedem uns e outros de se entenderem. Assim, por exemplo, colocam-se entre os espíritas e os teosofistas barreiras intransponíveis. Todavia, foi uma teosofista que teve, primeiramente, a ideia da aliança espiritualista universal. Tivemos, muitas vezes, a ocasião de nos exprimir, publicamente, ela, falando segundo as concepções teosóficas e eu, defendendo o espiritismo e sempre chegamos a um entendimento. Portanto, não há entre toda a espiritualista oposição suficiente para que não se possa alcançar, um dia, uma aliança entre todos os que têm um ideal diferente do materialismo e do niilismo. Em vários capítulos de seu livro O Mundo Invisível e a Guerra, Leon Denis estudou, de um lado, o sonho do gênio cêutico e, de outro lado, sua ressurreição, mostrando a admiração que devotava a Allan Kardec. Também, dois de seus capítulos, um escrito em 1916, outro, em 1918, tinham sido feitos para serem lidos na cerimônia que se realiza, todos os anos, em Père-Lachaise e diante do túmulo de Allan Kardec, no aniversário de sua morte. Mais uma vez temos a prova da unidade perfeita da obra de Leon Denis, onde é impossível encontrar contradições. No que concerne a Allan Kardec, em 1916 e em 1918, Leon Denis expressou-se como já o havia feito, em 1887, proferindo um discurso frente ao dolmen do mestre. A obra de Allan Kardec, dizia ele, é alicerçada no granito. Eleva-se, imponente como as rochas que dominam as praias da Armorique. Essas rochas, às vezes, o mar enrugido as envolve e lança até seus picos suas ondas espumantes. Parecem como sepultadas sob a toalha úmida, que logo as acaricia, dentro em pouco as sacode e faz tremer suas bases, mas, pérfida ou brutal, em vão a onda se enfurece sobre esses gigantes. Vem um momento em que os clamores impotentes cessam, o vento tomba, a tempestade amaina, a vaga se retrai. De novo, orgulhosa a figura do grande rochedo se projeta sobre a praia silenciosa, como um símbolo de poder e de majestade. Assim é a obra de Kardec que nem a crítica e nem o sofisma podem calar, porque em suas linhas mestras ela se apoia na razão, na verdade e na justiça, únicos princípios imutáveis, eternos, únicas bases das leis superiores do universo. Em O Mundo Invisível e a Guerra, Leon Denis lembra o que pode ser a experimentação espírita. Mostra, por exemplo, a maneira pela qual se pode certificar da realidade da escrita mediúnica. Nessa obra se encontra, igualmente, a prova de que a tipologia é, apesar dos incrédulos, absolutamente real. Quanto à forma como Leon Denis considera o espiritismo, podemos classificar os humanos em três categorias. Uns, sem mesmo terem o trabalho de estudar nossa doutrina, afirmam, solenemente, que tudo é truque e charlatanismo. Segundo eles, um ser humano não pode escrever sob influência que não seja de seu pensamento. A segunda categoria aceita a realidade de todos os fenômenos, mas recusa, energicamente, nossa interpretação. Sabe-se que Flournoy escreveu um livro importante, no qual estudava a mediunidade de Allan Smith. Ele negava, com vigor, a intervenção dos espíritos. Por consequência, se apelarmos para seu testemunho, seremos obrigados a constatar que ele não é suspeito. Ora, quanto à mediunidade de Eusapia Paladino, o professor Flournoy escreveu, a opinião do Instituto Geral Psicológico é esmagadora. Penso que ela constitui um testemunho brilhante e decisivo, onde pode haver alguma coisa de decisivo na ciência. Achamos, em O Mundo Invisível e a Guerra, provas de identidade extremamente interessantes. Vou destacar uma, tomando a narrativa feita por Richard Wilkinson. Trata-se de uma pessoa absolutamente incrédula, adversária declarada do espiritismo,
a ponto de não querer mesmo um livro que trate dessa questão. Em novembro de 1916, disse Wilkinson, meu filho foi mortalmente ferido, à frente de seus comandados, no combate de Belmont Amel e expirou alguns dias depois, com a idade de 19 anos. Minha mulher e eu pudemos assistir a seus últimos momentos, num hospital, na França. Ele era nosso único filho e o sentimento que o ligava a nós era o de uma doce camaradagem e de uma afeição filial. No retorno à Inglaterra, uma amiga de minha mulher, tocada por sua dor, enviou-lhe o livro de Sir Oliver Lodge, Raymond. Eu estava de espírito prevenido contra essas investigações e pedi a minha esposa para não ler o livro. Vendo que isso a contrariava muito, não insisti, porém, declarei, energicamente, que não queria envolver-me com semelhante absurdo. Ela ficou de tal modo impressionada com a leitura, que usou de todos os argumentos para destruir meu preconceito e me levar a ler a obra. Terminei por ceder, mas essa leitura não bastou para me convencer, embora admirasse a beleza da doutrina e reconhecesse minha prevenção de tê-la condenado, a priori. Minha mulher escreveu a Sir Lodge, para lhe pedir conselho. Ele não nos conhecia, mas a semelhança de nossa dor comum o levou a nos apresentar uma amiga que organizou para nós uma sessão com o médium Volt Peters. Eis um primeiro ponto importante, do mesmo modo que os propagandistas não devem ter a ideia de convencer seus ouvintes, seja com uma conferência seja com uma conversa particular. Do mesmo modo fez a pessoa que enviou o livro Raymond e o médium Volt Peters que não tinham a pretensão de levá-los a ser espíritas, queriam, simplesmente, levá-los a entender que há no espiritismo outra coisa, além da fantasmagoria. Tive ocasião, numa viagem à Inglaterra, em 1921, de ter uma longa conversa com esse médium e de me convencer, após os dados que recolhi, que é um médium sério. Aliás, a União Espírita Francesa teve o prazer de recebê-lo. Nessa primeira tentativa, com o médium Volt Peters, continuou Wilkinson, disseram-nos que nosso filho, passando para o além, tinha sido recebido por Jean, Elizabeth, Guillaume e Edward. Esses 4 nomes eram os de meu pai, minha mãe, meu irmão, já mortos, porém, o de Edward me era desconhecido. Impressionado pela exatidão dos 3 primeiros nomes, escrevi a meu irmão mais velho, a propósito de um pequeno irmão, que eu sabia ter morrido antes de meu nascimento, e ele me respondeu que essa criança, de nome Edward, havia morrido com 12 semanas. Na mesma sessão, meu filho, conhecendo minha incredulidade, declarou que desejava, vivamente, comprovar sua presença e fez alusão a um fato íntimo, conhecido somente de minha mulher e de mim. Trata-se de uma coisa tão secreta, que não a pude referir aqui. Outro fato, embora meu filho não se chamasse Roger, tinha sido apelidado assim, exceto por sua mãe que só o chamava de Porger. O médium soletrou um nome Pu, e nos disse, sem poder dar as 2 letras seguintes, que a última era R. Eu respondi, é o nome de meu filho, você quer dizer Roger? O médium replicou, o garoto diz que eu não devo dizer Roger, mas sim Porger. Intrigado por esses fenômenos, eu quis ir mais além. Fomos à casa de um outro médium, Sr. Osborne Leonard. Tivemos o cuidado de não lhe dizer quem éramos, nem o objetivo de nossa visita. A primeira coisa que ela os disse foi uma descrição exata e detalhada de nosso filho, assim como o nome de Porger, acrescentando que Elizabeth, Jean e Guillaume estavam lá e lhe davam assistência. Minha mulher tinha se entristecido porque suas cartas não se achavam nas coisas de seu filho, mas não me falara nada a respeito. A médium declarou que Roger lhe mostrava uma sacola com um fecho, que se encontrava entre seus objetos e havia sido abandonada. E lá, disse a senhora Leonard, que sua mãe achará os escritos que procura. Em nosso retorno à casa, esse fato se verificou com exatidão. Na mesma sessão, a médium estendeu sua mão e nos falou de um objeto semelhante a uma moeda, da qual ela ignorava a natureza real. A mãe sugeriu que podia ser um botão militar de cobre do qual ela havia feito um medalhão. A médium, porém, insistiu,
dizendo que encontraríamos nos pertences de nosso filho um objeto de bronze. Roger queria que se fizesse nele um furo, para que sua mãe pudesse usá-lo, como lembrança dele. Com efeito, encontramos em casa, numa caixinha, uma moeda de um penny, entortada por uma bala que o havia atingido. Algum tempo depois, minha mulher viu, perto dela, em Brenton, nosso filho e nada convenceu de que fosse uma autossugestão ou uma alucinação. Na sua volta a Londres, ela nada falou a ninguém, porém, a médium Annie Brittain lhe declarou, à primeira vista, seu filho lhe deseja dizer que você o viu e que ele está bem. Não era um sonho e lhe permitiram que o véu fosse levantado por um momento. Nessa sessão, a senhora Brittain nos disse coisas maravilhosas. Nenhum médium havia chamado minha mulher pelo nome que meu filho lhe dava. Ela ficou radiante de alegria, quando ele lhe disse, até logo, meu anjo, nome pela qual gostava de chamá-la. Se alguém houvesse pretendido, há um ano apenas que eu poderia dizer e escrever semelhantes coisas, teria respondido que era impossível. Segundo essa teoria, no momento da morte, quando o espírito deixa o corpo, ele é recebido por espíritos amigos ou parentes. Isso nos explica porque o médium Peters disse que o jovem, no momento de sua passagem para o além, foi recebido por Jean, Elizabeth, Guillaume e Edward. Pode-se relacionar esse último fato a uma manifestação que relatei, faz alguns anos, na Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, sob o título Attention delicate d'un frère mort pour sa soeur vivante. Tratava-se de uma jovem de 16 anos, que morava com seus pais, nos arredores de Paris, numa pequena vila, onde seu irmão, estudante de medicina, morrera, fazia algum tempo. Após a morte desse jovem, os pais tinham feito uma espécie de museu com todos os objetos que lhe pertenceram, mas ficaram surpresos por não encontrarem em seus papéis seu comprovante de estudante de medicina. O rapaz, antes de sua morte, estava noivo, mas aconteceu uma desinteligência, após sua morte, entre as duas famílias. Os pais do jovem pensaram que o documento perdido talvez se encontrasse com Suzanne e sua noiva. Chamaram-na e ela disse que não o possuía. No dia do aniversário da irmã do morto, os pais buscavam ter uma manifestação do filho e ele lhes veio dizer, quero desejar feliz aniversário a Genevieve e lhes vou dar a verdadeira prova de que estou bem aqui. Vocês procuraram em vão o meu documento de estudante e eu lhes vou entregar. Coloquei-o na travesseiro de seu quarto. A busca foi feita pela mãe e pela filha, pois não tinham empregada, e, portanto, nenhuma trapaça seria possível. Quando, emocionado e surpreso, o pai se levantou para ir verificar se o documento se encontrava onde lhe falava seu filho, este lhe disse: não vá, ainda. Quero lhe fornecer, realmente, a prova de que estou junto a vocês. Vou dar o número de meu documento e, ao mesmo tempo, indicarei que há um erro de ortografia em meu nome. Com efeito, o documento estava debaixo do travesseiro, o número era exato e o erro de ortografia também. Os que não aceitam o espiritismo e que acham serem nossas experiências explicáveis pela alucinação ou sugestão, estariam bem embaraçados para explicar esse caso a não ser como uma manifestação de um espírito. Não acredito que os pais conhecessem de memória o número do documento de seu filho, qualquer que fosse o amor por ele. Para explicar o caso Wilkinson não se pode falar de leitura do pensamento ou de sugestão. Quando mostra um objeto à mãe, ela imagina logo que se trata, realmente, de um botão e não pensa no objeto que o médium lhe queria descrever. Quando iniciante no espiritismo, mal conhecendo a doutrina, por acaso me vi, numa livraria, em presença de uma pessoa que, meses antes havia perdido seu marido. Como sabia que eu me interessava pelo espiritismo, me disse. No outro dia, voltando à minha casa, vi meu esposo, sentado no lugar que sempre ocupava, quando estávamos juntos. Conhecendo pouco o espiritismo, acreditei estar diante de uma alucinada, considerando sua narrativa como uma coisa impossível. Essa lembrança deve conduzir os militantes espíritas a uma grande indulgência para com os que não conhecem ainda nossa doutrina. Quando tentamos,
no curso de nossas conversas amistosas, divulgar nossas ideias para outrem, lembremo-nos de que podíamos ainda estar incrédulo. Tenhamos muita paciência, pois isso é um dos meios de fazer um bom proselitismo. Em O Mundo Invisível e a Guerra, a teoria da reencarnação está exposta de maneira rápida, porém, bem nítida e bem clara. No capítulo Espiritismo e as Igrejas, onde Leon Denis dá prova, mais uma vez, de uma grande tolerância, ele responde à obra do reverendo Padre Roure, intitulada Ali me Veileux Spirit. Isso prova que Leon Denis havia, realmente, lido o livro, apesar da afirmação feita pelo Padre Roure no artigo de Etudes, que longamente analisamos quando tratamos da obra Cristianismo e Espiritismo. Nesse capítulo, Leon Denis indica que muitos padres são espíritas, sem terem o direito de confessá-lo e que esperam existir, um dia, entre o Espiritismo e a Igreja Católica a possibilidade de um entendimento. Capítulo 11. Espíritos e Médiuns. Espíritos e Médiuns, brochura de propaganda, foi editada em 1921. É um excelente resumo, composto de maneira notável. Os leitores, que ainda não conhecem o Espiritismo, devem ter o desejo de se iniciarem em nossa doutrina e de fazerem um estudo geral do Espiritismo. Mas, evidentemente, não é uma obra suficiente para permitir, mesmo para os que a conhecessem bem, se lançarem em experimentação. Mais uma vez, Leon Denis indica quais são os perigos da mediunidade, perigos sobre os quais não tenho necessidade de insistir, porque já tive várias vezes ocasião de assinalá-los. Praticar o espiritismo, sem tomar as necessárias precauções, fala-nos Leon Denis, é como se abríssemos a porta toda aos desocupados da rua. A senhora Gulana publicou La Vie Vécu d'un Medium Spirit. Essa obra foi escrita por uma iletrada, que foi médium desde sua juventude e que teve tremendas manifestações que não compreendia. E curioso se encontrar nesse livro o conselho para se estar atento quanto aos perigos da experimentação. Quando B, grande magnetizador e bom espírita, escreve ela, reconheceu em mim essas faculdades, disse-me. Não tente nunca escrever nem desenhar em sua casa, porque os maus espíritos espreitam sempre os espíritas novatos. É preciso, pois, em cada sessão, fazer uma prece a Deus para que Ele permita virem os bons espíritos para vos ajudar e vos fazer aprender a discernir as boas das más comunicações. Sem isso podereis ser obsidiados. Que é preciso para fazer experiências espíritas com possibilidades de obter bons resultados. E preciso conservar o senso crítico e fazer um rigoroso controle todas as vezes que nos encontrarmos em presença de um médium que recuse ser controlado. Temos o direito de suspeitar. Convém agir com os médiuns, delicadamente e não exigir deles o controle com ar de suspeita ou de desconfiança, porque o simples fato de manifestar uma desconfiança, os coloca num estado desfavorável. É bom, pois, fazer compreender aos médiuns que, no próprio interesse de sua mediunidade e do espiritismo, para o qual pretendem ajudar os experimentadores a trabalhar, é indispensável que aceitem um controle. É importante que assim procedam, antes de cada sessão. Para ter todas as oportunidades possíveis de bons resultados, é indispensável, igualmente, que os assistentes estejam em comunhão de pensamentos, conheçam a importância da obra para a qual trabalham e que todos sem exceção, tenham a vontade, a tenacidade, a perseverança e, sobretudo, a confiança. E preciso colocar-se sob a proteção dos bons espíritos que podem favorecer as manifestações. A prece, sendo a expressão mais alta e a mais pura do pensamento, encontra um caminho fluídico que permite às entidades do espaço descerem até nós e se comunicarem. Ela constitui, nos grupos, um meio favorável aos fenômenos de ordem elevada, ao mesmo tempo em que uma proteção contra os maus espíritos. Para ser eficaz e produzir o efeito pretendido, a prece deve ser um apelo ardente, espontâneo, por consequência, de curta duração. Ao contrário, as orações banais, recitadas dos lábios, sem calor comunicativo, só produzem débeis e insuficientes irradiações.
Recentemente, em minhas viagens, visitava uma igreja. Um padre recitava o rosário, repetido em coro pelos assistentes. Eu me perguntava qual a harmonia psíquica que poderia agregar os fiéis, que julgavam que, murmurando mecanicamente as orações, nem sempre pensando no que diziam, eles poderiam obter algum resultado. Seria preferível para eles dirigir um pensamento a Deus por poucos segundos. Em Espíritos e Médiuns, Leon Denis cita inúmeros exemplos de identificação, dando as provas necessárias para mostrar que se trata, realmente, de mortos que comprovam a continuidade de suas vidas. Disse, comumente, que os mortos não voltam. E um erro. Disse, também os espíritas e os que se ocupam com tais questões deveriam manifestar-se após sua morte. Ora, entre os célebres defensores do espiritismo, nenhum comprovou sua sobrevivência. Tal objeção não tem valor, porque essa afirmativa está errada. Para comprová-la pode-se, por exemplo, lembrar o caso de Stead que, após sua morte, pode manifestar-se ao pastor Wynne. Acha-se a prova em Rupert Witt, obra traduzida do inglês pela senhora Borderelks. Há, igualmente, o caso de Odgson, muito ocupado em pesquisas psíquicas e que, morto em dezembro de 1906, manifestou-se, algum tempo depois, a seu amigo Sloop, professor na Universidade de Columbia, entrando em minuciosos detalhes a respeito das experiências e dos trabalhos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, da qual foi presidente pela seção americana. Ele explica como se precisa conduzi-los e, por esses detalhes, prova completamente sua identidade. Essas comunicações são transmitidas por intermédio de diferentes médiuns, que não se conhecem e se confirmam, reciprocamente. Palavras e frases familiares dos comunicantes, usadas durante a vida, são reconhecidas. Capítulo 12. O gênio celta e o mundo invisível. O gênio celta e o mundo invisível não é uma obra para um iniciante ler, mas os que já conhecem os livros de Leon Denis, pensam, sem dúvida, como eu, que esse trabalho é a apoteose do pensamento do mestre. Essa obra apareceu no final de junho de 1927 e foi concluída antes da morte de Leon Denis, cujo último pensamento foi para esse livro. Em 12 de abril de 1927, antes de morrer, ele expressava assim sua tristeza: que pena que meu livro não tenha aparecido. Ele perguntou à religiosa, que vinha assisti-lo com injeções, 2 vezes ao dia. De qual região é a senhora? Não temos país, respondeu ela. Como ele insistisse, ela respondeu, sou do departamento do Loire. Estou feliz por isso, disse-lhe ele, é um dos antigos santuários celtas, uma região de grandes bosques, de florestas. E, voltando-se para Gaston Luce, acrescentou, veja, Luce, meu livro vem na hora certa. Ele veio do alto. Nesse livro, Leon Denis, mais uma vez reconhece que sua obra é devida, principalmente, à colaboração de seus amigos invisíveis. Escreve ele, por inspiração do espírito de Allan Kardec que realizei este trabalho. Nele encontrarão a série das mensagens que os ditou pela incorporação, em condições que eliminam qualquer mistificação. Durante as conversações, espíritos liberados da vida terrestre, nos deram seus conselhos e seus ensinamentos. Esse livro foi bem recebido pela crítica. Em La France Active, de janeiro de 1928, Nonce Casanova escreveu, e um livro emocionante, que se imporá às zombarias sacrílegas dos profanos e que, pelo espírito de Allan Kardec, mais frequentemente, nos inicia nos princípios que os druidas já indicavam: a incredulidade dos homens, a unidade de Deus, a sobrevivência do ser sob a forma fluídica, a evolução pela escala infinita dos mundos e a pluralidade das existências. A qual rumo estamos, no caminho da vida? Tenho a impressão de que o véu que ainda nos oculta as ondas espiritualistas, como há alguns anos nos encobria as ondas hertzianas, não tardará em desvendar-se. Um vento virá dos 4 cantos do mundo e dissipará as sombras, disse o Eclesiastes. E esse livro reconforta nossas impaciências. Ele é simples,
de prestigiosa simplicidade com palavras de apóstolo e nos põe em contato com as luzes secretas, pela qual nossas almas serão reavivadas para sempre, e nos faz penetrar mais além, na comunhão universal. Em Psíquica, Pierre Bourdieu exprime sua opinião, entre aqueles cujo desaparecimento seria triste para o espírito das novas gerações, colocaria Leon Denis em primeiro lugar. O autor de Depois da Morte tem o direito de ser particularmente agraciado entre os numerosos espiritualistas de sua época, porque ele representa um ser raro em todos os tempos, o crente total, sem hipocrisia, nem fanatismo, que encontrou seu caminho e sabe, em frases harmoniosas, afirmá-lo, sem condenar quem não partilha de sua maneira de pensar. Leon Denis, espírita, tinha beneficiado o que resolvi chamar favor do Estado. Ele havia assistido a muitas experiências que não convenceriam hoje a um inimigo do psiquismo, mas que, por sua clareza, tinham lançado nesse cérebro sólido e bem formado, aquela certeza que Gabriel Delany gostaria de ofertar, nem que fosse por suposição, nos zombadores do espiritualismo moderno. Leon Denis foi um apóstolo. E preciso ter 30 anos de contato com os meios onde se trata com o desconhecido para saber, como eu e outros, o bem imenso que fez este autor no domínio espiritual e moral, apoiando-se em comunicações de mesas e em escrita direta, para defender, sem outra paixão além da fé, ideias já combatidas, não somente pela fria ciência hostil, mas pelos que, passageiros do mesmo barco, diferiam de opinião sobre a marcha a seguir e sobre a terra a descobrir. Com Edouard Churé, de quem sofreu influência, Leon Denis defendeu no último livro Pensamento Celta. Pensamento obscuro para quem não sente cantar a voz dos ancestrais, incompreensível para o estrangeiro, como pode ser para nós, apesar dos louváveis esforços, o pensamento oriental. Leon Denis era poeta e religioso. Se ele fez do celtismo uma ressurreição religiosa, no espiritismo, ele não esqueceu que, apesar da helenização e da influência de Roma, o espírito da independência ficou tão vivo quanto outrora nas produções do espírito e do coração dos descendentes dos celtas. Como Allan Kardec, Leon Denis, orador e escritor, acreditou discernir, por revelação, que havia vivido entre os celtas que opuseram a floresta profunda aos empreendimentos dos bárbaros ou das legiões de um império já decadente. Ele teve, pelas forças que dominaram nossa história, ensinamentos de onde não se pode duvidar a origem, diante da beleza da expressão. E ele considerou um dever transcrever essas vozes e esses ensinamentos. Ele o fez com a fé dos confessores que, sob os dentes das feras, podiam gritar como ele, diante da zombaria ou do sofisma: eu creio, eu sei, eu estou certo. E preciso ler essa última obra de um grande crente e não parar em afirmações parecendo um pouco ingênuas. É preciso ler com atenção. Talvez se sorria, mas não se poderá impedir de lhe admirar a fé profunda. Talvez, um dia, na hora crítica em que sentimos desligar os liames da terra, o séptico irá buscar no fundo de sua biblioteca duas obras muito esquecidas dos jovens: Deus na Natureza, de Flammarion, e Depois da Morte, de Leon Denis. Segundo penso, Bourdieu exagera, pensando que Depois da Morte está esquecido dos jovens. Não o creio, porque essa obra foi muito reeditada, atingindo 550 mil exemplares e traduzida em 14 línguas. Segundo o que pude muitas vezes constatar, os novos adeptos do Espiritismo encontram em Depois da Morte argumentos suficientes para aceitar a realidade de nossa doutrina. Depois, devo ajuntar, numerosos são os propagadores que farão o necessário para que os homens não esqueçam a obra daquele, cuja passagem em nosso planeta foi fonte de tantos benefícios. Na Revista Espírita de janeiro de 1927, Leon Denis escreveu: a questão cêutica está no ar e, também, a hora, parece-me, chegou para se falar do trabalho que preparo, há muito tempo. Antes de estudar o último livro do Patriarca do Espiritismo, convém lembrarmos o que é o celtismo. Abrindo Larousse, lemos: celtas, povo da raça indo-germânica,
cujas grandes migrações remontam aos tempos pré-históricos. Ele cobria, inicialmente a Europa Central, depois foi expulso para a Gália, Espanha e Ilhas Britânicas, sendo absorvido pelos romanos. As invasões celtas chegaram até a Ásia Menor. Foi na Bretanha, no país de Gales e na Irlanda que o tipo e a língua céltica melhor se conservaram.